Perfeito. Então, vemos na prática relacionada à eletroestimulação, né? E relacionada ao LED. Vamos começar com a eletroestimulação, terminando, iniciarei o LED, tá? Então, se refere à eletroestimulação, né? Uma eletroestimulação elétrica neuromuscular. É um importante complemento dos programas de estética facial, tanto facial quanto corporal, mas como estamos falando de facial, também vai estar incluindo, né, o corporal. Visando auxiliar nos tratamentos antissinais, no rejuvenescimento, no fortalecimento muscular e no combate à flacidez. Na eletroestimulação, temos dois tipos de corrente. Temos a corrente farágica e a corrente alce, e temos também a corrente russa. Eu não coloquei a corrente russa, mas só que eu vou explicar quando eu for falar relacionada à corrente alce, só a diferença entre elas duas, que é uma mínima, né, que é uma pequena diferença, mas que alguns equipamentos têm lá corrente russa e outros equipamentos têm corrente alce, tá? Relacionada à corrente farágica, ela é conhecida como corrente também citomotora, já utilizada desde os meados do século XIX, e de baixa frequência, ou seja, ela é de 10 a 1000 Hz, ela é uma corrente polarizada de 50 Hz. Normalmente, a estimulação deve ser realizada de maneira modulada, alternando o seu tempo com os períodos de pulso para evitar o aparecimento da fadiga muscular. Então, essa corrente farágica, ela tem essa de baixa frequência, essa modulação, e ela também, a estimulação dela, ela tem esse pulso de tempo, né, para evitar a fadiga muscular. O tempo de repouso tem que ser igual ou maior ao tempo de contração. Isso na corrente farágica. O que significa isso? Que vai ter um momento que eu vou explicar para vocês o que é TEN-ON, TEN-OFF, que é o tempo de repouso, tempo de contração e o tempo de subida e descida da corrente. Alguém troca. Aí tá. Relacionado aos efeitos fisiológicos da corrente farágica, o que ela vai estar promovendo, né? Então, a estimulação dos nervos motores, contração muscular, aumento do metabolismo muscular, maior oxigenação tecidual, liberação do metabólicos, né? Ou seja, aceleração, melhora do metabolismo celular também, dilatação das arteríolas, né? Fazendo a vasodilatação também dali dos vasos e das artérias, aumento de irradiação sanguínea muscular e auxílio da eliminação de líquidos de gordura. Na verdade, ela vai auxiliar essa eliminação. De acordo com um parâmetro que a gente pode estar colocando, ela vai estar auxiliando, significa que ela vai eliminar aquela gordura localizada. Ela vai auxiliar a eliminação de líquidos, né? A eliminação de gordura, mas só que, na verdade, é um auxílio, tá? Ela vai estar estimulando todos esses fatores e auxiliando, né, nessa eliminação. Quem quer perguntar alguma coisa? Levantou a mão. Ela faz tipo uma drenagem, então, professora? Sim, de acordo com, dependendo da forma que você coloque, ela vai sim estar ativando os linfonodos e automaticamente fazendo a drenagem linfática. Ok? Porque você tem que posicionar, você vai posicionar, no caso de utilização para drenagem linfática, aí é o posicionamento dos eletrodos de borracha para estar auxiliando nessa drenagem linfática, ou seja, vai colocar em pontos favoráveis vamos dizer assim, a irradiação dos linfonodos ali, para poder ela estar fazendo essa estimulação em cada ponto, ou seja, cada ponto que ela passar, ela vai estar fazendo estimulação e vai estar levando aquele líquido ali
para o local de acordo com a fisiologia do sistema linfático, tá? Aí que eu venho aqui falar relacionada à corrente Gauss. A corrente corrente de alternada simétrica, sinuidal e com frequência de 2 Hz, sendo uma corrente de média frequência de 2 a 4 mil Hz. Qual é a diferença? Nesse ponto aí que eu vou falar a diferença da corrente russa. A corrente Gauss, ela tem esses dois parâmetros aí relacionados à corrente de média frequência. Ela tem um pulso, né, que ela tem de 2, tem alguns equipamentos que tem de 2 e 4 Hz, mas tem equipamentos que tem 1 e 4 Hz, que é para fortalecimento muscular, e outro é para drenagem linfática, relaxamento muscular, ok? Então, a diferença relacionada a essa corrente aqui, para a corrente Gauss e a corrente russa, é que a corrente russa, ela já tem uma modulação de 2.500 Hz. A corrente Gauss, ela vai até essa frequência de 2.000 Hz. Já a corrente russa, ela vai de 2.500 mil Hz, tá? Então, ela tem a diferença das duas é apenas isso, porque a corrente russa, ela é um pouquinho mais intensa, de acordo com a frequência. Eu não sei se vocês viram relacionado ao vídeo do... não viram. Não sei quem teve a oportunidade de ver o vídeo do Rafael, que fala sobre essa intensidade. Peraí, gente, rapidinho. Eu vi hoje. Viu que conseguiu assistir? Eu. Voltando aqui, gente. Deixa eu só dar uma assistência aqui, tá? 2 minutos.
Oi, gente, desculpa, tá? Vamos lá. Deixa eu colocar, compartilhar lá igual temos lá no slide. Pronto, eu estava falando relacionada à Professora, comparação. eu mandei aí Oi. o Descomplique do Rafael no chat. Ah, tá. Tá ok. Para quem não assistiu, assistir, tá, gente? O Descomplique que é bem interessante e vai ajudar bastante no desenvolvimento de vocês. Bom, e falando relacionado à corrente Alce, temos aí a corrente alta de 2 Hz e a corrente russa de 2.500, né? Essa é a diferença da corrente Alce para a corrente russa. Alguém tem uma dúvida relacionada a isso? Não, né? Beleza. As indicações relacionadas aos pulsos também, a largura de pulsos da corrente Alce, ela é de 50 a 200 milissegundos, promovendo uma estimulação muscular relativamente confortável. O que seria essa estimulação de milissegundos? Então, aquela estimulação que a corrente sai do equipamento e chega até a sua cliente. Então, é caso de segundos, gente. Então, na casa de minutos, vai esperar segundos. Então, de acordo com o pulso que você, a largura de pulso que você coloca lá, porque você que vai ministrar tudo isso, tá? Quando chegar no equipamento, você vai ministrar relacionada à frequência, porque a frequência está correlacionada à profundidade que a corrente vai estar penetrando no tecido, e a largura de pulso vai ser o tempo que essa corrente vai estar saindo do equipamento para o tecido. Tá ok? Conseguiram entender essa diferença relacionada à frequência e à largura de pulso? Sim? Beleza. Quem não conseguir, quem não entendeu, por favor, abra o áudio e fala alguma coisa, senão fala lá no chat e alguém lê para mim, tá? Por favor. Aí, relacionado às Alguém indicações. pediu para repetir, foi Professora, a Aline. repita aí para mim, por Aline, favor, também. relacionada a... Eu acho que é a A corrente corrente alta. alce. Corrente alce, professora. Relacionada a... Vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Relacionada à corrente alta, é uma corrente simétrica, alternada, simétrica, é alternada, simétrica, sinoidal e com frequência até 2.000 Hz. Nessa frequência de ter 2.000 Hz, essa corrente tem uma média, de média frequência de 2 a 4.000 Hz. Dentro dessa média frequência, ela tem duas frequências, de 1 a 4 Hz. Sendo que de 1 Hz é para fortalecimento muscular e a de 4 é para drenagem linfática e relaxamento muscular. Seguindo aí relacionada à comparação que eu falei da corrente alta e corrente russa. A corrente russa, ela vai estar na interferência só relacionada à frequência, que ela vai ser de 2.500 Hz, e a corrente alta vai até 2.000 Hz, ok? Quando a gente fala relacionada à frequência é a intensidade que a corrente está penetrando no tecido, a intensidade que ela vai penetrar naquele tecido e a profundidade, tá? Ela vai vir com mais força, com uma intensidade no tecido, quando eu falo de frequência. Quando eu falo de largura de pulso, eu falo... Então, eu poderia dizer que a alce ela tem uma frequência fixa e a russa ela oscila de 1 a 4. Ao contrário. Ao contrário. É o contrário? A corrente russa, ela é fixa e a alce, ela vai modular. Ela Ela é alternada. Sendo Isso. que essa de 1, ela é mais forte. Isso. E Ela é conforme intensa. a frequência, ela vai diminuindo a penetração. Isso. Ok. Quem está com o microfone ligado aí na televisão? Desliga para mim, por favor.
Obrigada. E relacionada Professora, era eu, mas não é eu que estou assistindo, não, é meu marido. Bacana. Manda ele assistir a aula junto com você. É, Desculpa, professora. tranquilo, Mari. Às vezes você apertou e não percebeu. E vocês conseguiram entender relacionado à largura de pulso? Quem conseguiu a linha? A largura de pulso é a amplitude dessa... Basicamente não é a amplitude dela, mas só é a velocidade dela. Pronto, Tá. é mais ou menos isso. Não é a largura, quando a gente fala de largura de pulso, que é o nome científico, mas falando assim, para bons entendimentos, é a velocidade que ela tem. Portanto, que ela é em milissegundos. Então, a velocidade muito rápida. Entendeu? Ok. Ok, professora. Valeu. Então, a indicação para a corrente Alce ou corrente russa, tratamento de flacidez, enrijecimento da musculatura, estímulo do fluxo sanguíneo e linfático. E automaticamente também, quando eu falo de tratamento de flacidez, eu vou estar fazendo o quê? Um estímulo ao colágeno e elastina. Quando eu faço de enrijecimento na musculatura, eu falo de tonicidade muscular. E quando eu falo de estímulo do fluxo sanguíneo e linfático, eu estou fazendo o quê? A oxigenação e o quê? O estímulo mesmo desse sistema, né, sanguíneo e linfático, que eles são paralelos, tá? Dá para tirar a papada? É o quê? Ajuda a reduzir a papada, professora? Sim, flacidez geral do rosto. Vou Ajuda já começar a fazer bastante. esse negócio aí na minha papada. Parece papada de boi. Mas só que você tem que ver se a sua papada está correlacionada à Ai, gordura ou Jesus. está correlacionada à flacidez. Professora, nesse caso aí também que entra os cuidados, né? Com relação às rugas dinâmicas e às estáticas. Isso. Nesse ponto que a gente vai estar correlacionando e utilizar sempre a caneta de eletroestimulação. Até para a região do pescoço, né? Papada, pescoço e a região aqui embaixo, né? Mento e lateral. Sim, tem que também utilizar. Lembra o vídeo que eu coloquei, colocando ponto a ponto na musculatura? É isso aí. Então, tem que ir na musculatura, pontuando aquela musculatura que a gente acha que está fácil. Nesse desenho aqui mesmo, né, que tem, nesse desenho aqui, nessa foto, né, do lado direito. Aí, eu poderia estar pegando aqui um ponto com a caneta, aqui na região do mento, e tá fazendo essa estimulação mentoniana, né? E na região também descendo, lateral do mento, também na região orbicular, né? Na verdade, pálpebra inferior, pálpebra superior, né? Movimentando a musculatura orbicular, né? E também na região um pouquinho mais para cima da frontal e lateral, também para poder estar trabalhando esse levantamento, né, de sobrancelha, tá? Então, a gente tem que pensar em estimular nesse sentido, tá? Ver o músculo que faz esse movimento de depressão para poder estimular ele, levar mais o que? Oxigênio, enrijecimento naquela musculatura e deixar a pele também, porque a pele ela fica flácida não só pelo fator de perda de eletricidade, mas também pelo fator da musculatura estar hipotônica e está também fraca, né? Relacionada à parte facial. Então, quando eu tenho o caimento da pálpebra superior, muitas vezes não é flacidez, mas só que okay, aquela musculatura não tá hipotônica, então eu venho ali pontuando aquela musculatura para poder ela ficar hipertônica e levantar. Por quê? Porque o músculo ele está colado com o tecido.
Então, se eu estimulo a musculatura, coloco uma corrente para estimular a musculatura, o tecido ele vai junto. Então, é por isso também que tem aplicações da toxina botulínica, porque é aplicado diretamente na musculatura. Mas só que a musculatura, como está paralela, está rente com o tecido também vai estar sofrendo isso aí, tá? Então, eles estão em paralelo, ok? Entenderam? Temos aqui as indicações também, como eu já falei, flacidez, tônus, fortalecimento muscular de forma artificial. Por que fala artificial? Porque, de qualquer forma, não vai ser muito intensa, vai ser um pouquinho mais leve. A força obtida por este estímulo não é funcional, podendo ser perdido rapidamente caso a musculatura não esteja usada. Ou seja, a mesma coisa de estar fazendo exercício físico. Se você está ali malhando, né, praticando algum exercício, a musculatura está íntegra, ela está ali ativa. Mas se você para de fazer o movimento, ela vai ficar hipotônica, vai tem uma hipertrofia ou uma hipotrofia muscular, tá? Então, tudo isso também acontece com a musculatura facial. E também é uma musculatura normal, como qualquer outra, né? Ainda como indicações, a combinação de treinamentos específicos do músculo, trabalhado, por exemplo, com a ginástica facial. Muita gente faz bastante ginástica facial, também é um requisito para estar fazendo, né, com sua cliente. Hoje, ginástica pede é uma orientação para estar fazendo ginástica facial, que são os movimentos, né, uma fase, ou alongamento também facial com os dedos, que eu também vou ensinar para vocês lá em N2, na parte de massoterapia, tá? Drenagem linfática e massoterapia. O número de sessões pode ser de 2 a 3 vezes na semana, com intervalos iguais. Isso também vai depender de cada cliente ou de cada objetivo que você queira atingir. Se vai ser uma prevenção ou se vai ser diretamente um tratamento, tá? Contraindicações: gestantes, implantes metálicos, doenças cardíacas, epilepsia, feridas abertas, inflamações, miopatias graves e lesões musculares nervosas. Eu falei sobre alguma contraindicação? Tinha falado mais cedo? Não, acho que eu não, né? Para mim tinha citado alguma contraindicação na prática, mas não foi não. Mas basicamente são essas contraindicações, tá? Mas, como eu falei, tem que analisar o que é contraindicado para colocar lá, tá? Então, os parâmetros tem aqui, ó, para poder você estar manuseando equipamento. Tem doenças degenerativas, como se fosse, vamos dizer assim, doenças musculares, inflamações musculares, tá? Inflamação muscular grave. Entra aí, professora? Oi? Marca-passo também entra aí? Marca-passo entra. Entra. Eu não coloquei mais marca-passo. E, professora, isso aí tá tudo no TED. Bacana. Vai ajudar muito a vocês? Já ajudou. Já ajudou? Já respondi. Olha para isso. Ajudou Sobre muito, câncer né? de pele, tipo assim, quem já teve, porque tem um que você faz um tratamento, né? E daí não sei se ele diminui ou se ele sai, uma coisa assim. Mas pode ser feito. Isso aí a gente tem que ver depender do nível do câncer, é melhor evitar. Porque como mexe com o sistema linfático, né, e sistema sanguíneo, mesmo sendo um câncer de pele, mas sim ainda entra como tecido cutâneo, né? Então é Professora, melhor comunicar ao médico. Oi. No vídeo que eu estava assistindo, uns videoaula que eu estou assistindo, fala assim, que na parte onde tem câncer, assim, tipo se você for fazer, tipo no rosto, e o câncer for em outra parte, e já tiver mais de 6 meses que foi feito o tratamento, você pode fazer. Se ele tiver em fase aguda, que tiver fazendo o tratamento, em hipótese nenhuma pode se fazer.
Pelo menos foi que eu vi. Aí isso é mais uma segurança, né? Então tem que ver o tempo, que na verdade a cada 6 meses aquela pessoa tem que voltar no médico para poder ver como é que tá, né? É uma revisão. Mas quando se trata de câncer, eu tenho um pouquinho mais de receio. Então vai depender do tipo de câncer, o tempo que ela teve e a gravidade também daquele câncer. Também vai estar entrando em acordo aí. É bom a gente estar pesquisando mais relacionado a alguns artigos para ver, lhe dar um pouquinho mais de segurança de atendimento, tá? Mas sim é favorável relacionado a isso, o tempo de 6 meses, né, para você estar fazendo o procedimento, tá? Relacionado a RISE, e pronto. O que tem o RISE, decai on-off, o tempo off e o tempo on, tá? Então, o tempo off, tempo on, tem que ser mais ou menos, o tempo off tem que ser maior, o tempo on tem que ser menor, isso também depende muito do tratamento, tá? Mas o que é o easy? O easy é o tempo de subida, como eu falei, temos lá a largura de pulso, temos o tempo que a corrente está saindo do equipamento e indo para o cliente. Esse tempo é o tempo que a corrente está vindo e a cliente está sentindo um pouquinho até chegar na intensidade maior. Então, o easy é esse tempo que a corrente está sendo do equipamento e a cliente está começando a sentir, vai, chega na intensidade maior, é o tempo on. Quando dá aquele tempo de relaxamento, que é o decai, que a corrente vai relaxando, vai amenizando, e até chegar ao Ele tempo faz off, que é o resposta tempo muito de dele. relaxamento. Quando ele começa a dar aquele choque na gente, ele começa a rir. Pois é, aí aquele tempo off é o tempo de relaxamento. Isso aí também, relacionado a esses parâmetros, vai depender da forma também que você vai estar utilizando. Porque tem modulações que não vai ser necessário você estar colocando lá o easy, o decay, o tempo on, o tempo off, nada disso, tá? Porque muitas vezes a corrente vai ser contínua e não tem tempo subida, descida, nada, só tem o tempo on e ponto, tá? Porque a corrente vai estar passando ali o tempo todo. Tempo de aplicação, tempo total da aplicação até 30 minutos, dependendo da condição metabólica de cada paciente, cada cliente, não deve gerar fadiga. Então, vamos pensar aí como está fazendo esse procedimento, que na verdade, acho que até uns 20 minutos, você trabalhando toda a região da face, é favorável, tá? Até 20 minutos. A intensidade, de acordo com a sensibilidade e a tolerância do seu cliente também, visualizar contração e não gerar dor intensa. Então, eu vou colocar uma intensidade tolerável, mas eu tenho que explicar com a paciente. Eu vou colocar uma intensidade, mas eu tenho que visualizar a contração. Quando eu visualizar a contração, eu lhe informo, mas você vai ter que me informar também relacionado ao que você está sentindo, se vai estar suportável ou insuportável. Se estiver muito insuportável, aí você vai ter que fazer outro tratamento. Por quê? Porque se estiver muito insuportável e você não conseguir visualizar essa contração, é porque a paciente tem a pele muito sensível e o tônus da musculatura dela está muito baixo. Então, você vai ter que procurar estimular com massagem e depois tentar fazer essa corrente novamente, tá? Sensorial, porque as sensações de formigamento, tem gente que fala sensações de formigamento, tem gente que fala sensações de arranhões, de aperto, então cada um tem uma sensação diferente, mas o normal mesmo é sentir aquele formigamento, como se tivesse com cãibra. Alguém já assistiu cãibra? Já, né? Claro, todo mundo já assistiu cãibra. Tá ali com a perna parada ou com o braço, né, parado, e aí quando você vê que você tem aquela sensação de formigamento. É a mesma sensação, só que aquela sensação de formigamento que vai apertando a musculatura, tá? A aplicação. A aplicação por corrente alternada ocorre por meio de placas ou de eletrodos metálicos móveis e pelo seu correto posicionamento na musculatura
a ser trabalhado. Então, esse de placas vai ser apenas para tratamentos como a drenagem linfática, que eu posso colocar as placas na região que tem o sistema linfático para poder ajudar a drenagem linfática, e a utilização dos eletrodos metálicos, que é aquela caneta, né, que eu falei, a caneta de estimulação, que vai estar posicionando diretamente na musculatura, tá? Sugere-se que o tempo total da sessão não ultrapasse 20 minutos, observando-se que a intensidade aplicada poderá variar durante todo esse período. Ou seja, de acordo com a sensação de sofrimento, que ela pode variar, que ela começa com a intensidade menor e depois, nas outras sessões, ela já consegue, a musculatura já está mais ativa, você já consegue aumentar. Até na mesma sessão, demorou 5 minutos, ela disse, não estou sentindo mais nada, a musculatura já conseguiu, né, ativar mais rápido, então consegue ir mais rápido, tá? Você consegue aumentar essa intensidade mais rápido. O T-on e o T-off é o tempo de contração e o tempo de repouso da corrente. Tempo de subida e descida, que é o easy e o decay, que é o tempo em que a corrente sobe e desce da contração, ou seja, a contração quando está vindo e saindo, né, da cliente, né, da corrente. Subida, né, sustentação e descida, repouso. Ou seja, subida é aquele tempo que está no T-on, que está naquela contração total e está naquela intensidade total que você colocou. E o tempo de descida é o tempo de repouso, que é aquele tempo também T-off que você colocou para poder relaxar a musculatura e não tensionar, tá? E a frequência, ela vai estar também variando de acordo com a região que você venha estar trabalhando e também vai ser de acordo com o seu objetivo, tá? Ou seja, as frequências mais baixas, se eu vou fazer um fortalecimento da musculatura, eu uso a frequência lá de modulação 1, mas só que a frequência de intensidade, vamos dizer assim, que temos duas frequências de modulação, que é aquela 1 e o 4. E a frequência de intensidade, que vai variar, né, de 0 até 100, 150, que depende muito de cada equipamento, até 200 Hz, tá? Então, uma frequência média aí que eu coloco relacionada à superficial, quando eu vou falar relacionada a um fortalecimento com os músculos superficiais, eu coloco uma frequência menor. Então, eu vou colocar uma frequência de modulação para fortalecimento, e aí a frequência de 30 Hz para um fortalecimento superficial. Se eu quero um fortalecimento um pouquinho mais profundo, eu já coloco aquele fortalecimento de 50 a 60 Hz, porque é profundo e porque é facial. O corporal, ele muda totalmente, mas o facial, ele segue nesse parâmetro. Conseguiram entender? Relacionado à frequência? Sim, prof. Sim? Beleza. Técnica de aplicação para fortalecimento. Então, aqui, ó, mioenergética, onde usa 2 eletrodos de silicone de carbono no ventre muscular. Isso aí seria, na verdade, eu estou passando para vocês o que pode ser feito, tá? Não significa que eu estou ensinando tudo para vocês, mas também vou explicar por que realizar e o relacionado a cada região e por que não realizar, tá? No caso aqui do fortalecimento, eu coloquei relacionados 2 eletrodos, né, de carbono, que é aquele eletrodo preto, e no ventre muscular. Então, você vai direto no ventre muscular, coloca positivo e negativo. Então, você vai no ventre muscular, positivo e negativo, e faz toda aquela estimulação. Sendo que eu também posso estar fazendo uma estimulação um pouquinho mais contínua, né, de modo contínuo, para não causar rugas nesse meu paciente. Então, eu posso aplicar os eletrodos na região lateral, né, vou escolher um músculo
né? Vamos botar aqui, ó, auricular da boca. Então, eu vou colocar aqui um eletrodo aqui em cima, outro aqui embaixo. Então, esse eletrodo aqui no lábio superior e embaixo do lábio inferior, eu coloco esse eletrodo e ele vai estar estimulando essa musculatura orbicular da boca. Isso com eletrodo de carbono. Mas se eu for com eletrodo pontual, né, que estimula o motor diretamente, então eu vou pegar um eletrodo só, na verdade não é de carbono, na ponta ele tem um silicone mesmo de carbono, porque ele é de plástico, ele é de caneta, né, e aí eu vou diretamente no ponto motor, ou seja, eu deixo, como o vídeo, né, que o Fábio Borges explicou, eu deixo um ponto ali dispersivo e vou trabalhando, né, a região ali do ponto em pontos motores daquela musculatura, sendo que uma região próxima, né, mais do ventre muscular. Conseguiram entender? Gente, tranquilo? Camila, Tranquilo. de Fala. todos os recursos, esse é o que eu estou mais boiando, mas porque assim, eu acho que é muita informação, sabe? Tem que sentar mesmo e estudar. Né? Ele tem muita informação mesmo, porque até você pegando equipamento, é muita informação. Pois Por é. isso que eu decidi colocar ele depois, porque é bem intenso. Bem intenso, é. E olha, eu vou te dizer, cada dia mais eu me questiono assim, eu acho que o curso de estética ele não deveria ser só em 3 anos, não, sabia? Deveria ser mais, né? Porque é As muita coisa, disciplinas né? elas deveriam ser mais diluídas, sabe? Assim, Isso. para que a gente pudesse praticar mais, ter contato mais, mas infelizmente, né? É. Mas assim, não que tua aula não esteja sendo bem bacana, tu tá conseguindo passar, mas assim, é porque é muita informação, sabe? Pequenos detalhes mesmo que só a prática vai poder nos socorrer. Socorrer, né? Continua. Eu vou colocar outro vídeo do equipamento que tem lá no laboratório, né? Eu vou dar uma olhada nele. Não sei se eu tenho ele baixado, porque acho que o que eu tenho baixado ele não está completo. Mas eu vou dar uma olhada e coloco lá para vocês. Que aí vocês vão ter que realmente ver bastante o vídeo, ler alguns pontos e estar com o assunto e o vídeo em mãos ao mesmo tempo, tá? Porque realmente é um pouquinho intenso. Quem levantou a mão quer falar alguma coisa? Professora Valcira, eu também tô na mesma posição que a Aline, sabe, professora? É que é tanta informações mesmo, assim, tanto detalhezinho e tanta formas de tratamento, que aí às vezes a gente confunde um pouco. E é questão de uma coisa e outra, a diferença às vezes é mínima, né? De um tratamento para o outro, e aí confunde um pouco. Mas é que nem você está falando, a gente tem que se aprofundar, e a Aline também falou, se aprofundar mais, e o ideal seria a prática mesmo, né, professora? Mas no momento é impossível, né? A questão da pandemia. Seria bom porque esclareceria muito, assim, na prática mesmo, muitas dúvidas que às vezes a gente fica. Mas é assistir vídeos e tentar ler o máximo que a gente pode, porque eu também achei bem complicado, assim, fiquei meio voando também de tantas informações. É verdade, você consegue realmente, é bem complicado, né? Você tá nessa situação, porque na verdade a corrente excitomotora, ela exige um pouquinho mais de vocês. Eu até tentei colocar ela com LED na prática, mas só que pelo menos na teoria era um pouquinho mais extensa, e vocês vão ter que estudar um pouquinho mais. Aí na próxima semana eu vou falar sobre, na teoria, o LED e os outros dois assuntos, né? Que são mais tranquilos, mas a corrente excitomotora, assim, realmente
ela se torna difícil por causa dos parâmetros dela, né? Ela tem alguns parâmetros que realmente acaba deixando ela um pouquinho mais intensa, mas só que aos poucos vocês vão conseguir entender. Agora também, ultimamente, os equipamentos que tem no mercado, eles já vêm todo modulado. Você aperta lá o que você quer. Quer fazer fortalecimento, quer fazer relaxamento, fortalecimento grau 1, 2, 3, 4, ele já modula tudo para você. Então, já é mais fácil isso aí, entendeu? Mas, de qualquer forma, é um ponto positivo. Fernando, quer falar alguma coisa? Lorena, Rosilene? Professor, geralmente, assim, quando a gente entra na área da estética, a gente já tem uma noção. Que nem eu, quando eu entrei na área de cabelo, eu entrei como auxiliar. Meninas, vocês querem uma ideia? Tento entrar em alguma clínica como auxiliar, que vocês vão aprender bem mais. Porque é no dia a dia que a gente aprende, porque na sala de aula a gente pega somente a parte teórica. A prática é no dia a dia. Pega um trabalho de auxiliar com alguém, um dia, 2 dias, vocês vão ver como é bom. Isso também vai agregar para a gente. Isso aí é verdade. O problema é que não está tendo. Tá tudo fechado. E as que tem de renome não pega mesmo. Não precisa nem ter Pois renome, é. tem um material, entra lá na sala de estética, ver o que tem e aprende. Já era. Isso aí vai é ser assim só mesmo, com é o tudo na tempo. prática mesmo, com o É tempo. só na A não ser prática que e a com o tempo, professora queira independente. um monte de auxiliar Não quer, Eu da acho Gabriela que que tá só de pegando essa você bola. entrar no salão que tenha o equipamento que a gente está tendo aula, já seria muito bom, porque eu, particularmente assim, eu nunca vi nenhum, nunca fiz nenhum procedimento. Então, para mim, tá mais, eu acho que complicado, porque esse negócio de corrente russa, essas coisas assim, eu nunca nem tinha visto, nem Mas ouvido falar. aprende. Aprende quando você estiver de frente a frente com o aparelho, aí a pessoa vai te falar, olha, isso aqui é assim, assim, assado. Aí tu vai. É tudo na prática mesmo, no dia a dia. Realmente é muito difícil. Eu também trabalho com cabelo, eu sou cabeleireira, mas eu não estou trabalhando, já faz um tempinho. Mas é tudo na prática. O teu dia a dia é que você vai ver como funciona cada coisa. É verdade. Na prática que você vê bastante, viu? Não tem jeito, é É na praticando mesmo. prática que tu apanha Pois é. e Pois é. aprende. Pois é. E às vezes, muitas vezes, você tem que realmente praticar mesmo. Não é pouco não, viu, gente? É praticar muito. É você pegar A gente ali só o sofre tempo por todo. meses, né, professor? Os primeiros 2 meses que você sofre. Tipo, eu morria de medo de modelar uma franja. Hoje em dia eu faço uma franja de olho É fechado. mais tranquilo. No começo é sempre difícil, mesmo você tendo a prática, mas no começo é sempre difícil. Eu ainda não tenho o Aline, não estou nem com o meu estabelecimento, senão eu botava vocês lá para poder atender para mim. Pelo menos vocês iam lá aprendendo. Karen, quem faz esse procedimento? Que procedimentos, Karen? Eu perguntei se esses procedimentos que a senhora explicou, eles também utilizam Neurodin. Sim. Neurodin estético. É o Neurodin estético que utiliza. Alguém quer tirar mais alguma dúvida? Hein, professora? O pessoal, se eles forem seguir o Rafael, o Descomplica, eles também aprendem bastante coisa. E tem outras, tipo assim, eu estou fazendo uns cursos gratuitos de eletroterapia, de ozonioterapia, tudo que eu fiz pela internet. Tudo gratuito. Todo dia chega no meu celular. Eu tenho mandado para a Valcira e tenho mandado para a Aline. Eu não sei nem se elas chegaram a abrir, mas eles são bastante interessantes. Você vê tudo. Tem cosmetologia. Então, tudo é um pouco de dedicação. Você tem que realmente perder um tempinho para poder aprender. Eu tô me apegando nisso, porque, assim, não que a faculdade não esteja passando, sabe? Mas é muito pouco. A gente fica aqui pouco tempo.
se você puder pegar um curso desse que é gratuito, que lhe dá tudo, compensa, ainda mais que é gratuito. Você só paga o certificado se você realmente quiser. Sabe? Que vale por hora a aula, aumenta a quantidade do pro seu currículo. Eles lhe dão certificado e tudo. É muito bom, tem que fazer isso, porque Gente, se não tem que for ser feito assim, isso mesmo. porque se não for, vai ficar nisso, aí, assim, e com o tempo, a gente realmente vai precisar ir para os cursinhos aí, porque eu nem sei se a gente vai ter essas aulas na São Lucas. Hoje mesmo a gente recebeu um comunicado que talvez as aulas não voltem, que estavam previstas para abril. Então, a gente vai ter que se desdobrar. Eita, essa eu não sabia, Mari. Nem eu como professora. Mas tudo bem. Pois é, mandaram hoje no grupo. É um pouquinho difícil, né, gente? É por causa da pandemia. Isso que eu estava falando ontem com as meninas, ou na verdade foi com vocês mesmo, né? Que estava falando que não estava desanimada e tudo. Mas só que é complicado, né? Essa situação toda. Porque, de qualquer forma, tá todo mundo desanimado, todo mundo triste, mas só que não pode desistir, né? Não pode desistir de fazer, porque se ficar em casa vai ser pior. Então, você tendo uma boa base teórica, quando as coisas voltarem à normalidade, você consegue ver um curso ou consegue praticar, né, com um pouquinho mais de segurança. Eu digo segurança em forma teórica, né? Porque a prática, se você pegar um equipamento e está ali o tempo todo mexendo nele, você consegue fazer. O que acontece nesse estabelecimento de estética? Né? Tem as meninas nem ensinam, né? Passam o protocolo da empresa para vocês, e aí a empresa você vai ter que seguir aquele parâmetro ali daquela empresa, até você montar seu próprio estabelecimento e você seguir o que você acha correto. Mas se você for trabalhar para alguém, você vai ter que trabalhar e seguir os parâmetros daquela pessoa, daquele funcionamento ali, daquele ambiente, entendeu? E isso também que vai te levar à prática, para você estarem verificando o que é certo e errado. Né? Mas falando relacionado à corrente da motora, vamos voltar, né? Senão já está difícil, vai ser mais difícil ainda, tá? Oh, meu Deus, está chorando. Professora, eu queria tirar uma dúvida, não tem nada a ver com o que a gente está falando agora, é sobre os produtos de limpeza de pele, se tem data para comprar, alguma coisa assim. Queria saber sobre isso. A professora tinha passado. Anjo, como eu falei com vocês lá na matéria de estética facial, e também foi de PI, vocês podem estar comprando até o início, né? Na verdade, até o final agora de março, providenciando. Por quê? Porque eu vou começar os protocolos depois da prova. Então, a prova é agora final de março, né? E os protocolos vai ser no começo de março. Então, vai ser lá pelo começo de março que vocês vão estar realizando os protocolos, né? A gente vai estar fazendo aqui. Então, é mais ou menos nesse período, no começo, na verdade, de abril, né? Final de março para começo de abril. Tá bom, professora, obrigada. Nada, tranquilo. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui agora. Pronto, o que eu falei relacionado aqui, né, os pontos a técnica de aplicação, né, para fortalecimento. Essa técnica de aplicação para fortalecimento, vocês vão ter que uma forma para vocês estarem fixando o que eu estou falando. Eu vou colocar o vídeo, como eu falei, e também eu vou colocar aquele outro vídeo, aliás, eu já coloquei o vídeo do Fábio Borges, que vocês vão estar observando esse ponto motor, que é o ponto para fortalecimento, esse ponto motor. Observem lá o ponto motor que é relacionado a esse vídeo. Beleza? Ok? Porque senão, se eu explicar aqui, às vezes eu posso estar explicando de uma forma, e aí a prática, vocês sabem que é totalmente diferente e existem certos detalhes. Então, é melhor vocês visualizarem no vídeo
E aí, se tiver alguma dúvida, a gente tira a próxima semana, tá? Fortalecimento e tonificação muscular. Quem quer falar alguma coisa? Pronto, beleza. Aí eu coloquei aqui, ó, fortalecimento, essa configuração aqui de fortalecimento eu botei em média, tá? Mas só que eu vou mudar aqui, porque ela é mais baixa, porque ela tá como corporal. Mas eu vou mudar aqui para 20. Porque ela é facial, tá? É uma modulação facial, então tem que ser, a frequência tem que ser mais baixa. Aí eu venho aqui, quando eu falo de fortalecimento e tonificação muscular, eu vou ter que estimular uma estimulação motora. Então, a frequência portadora, você já sabe que tem de ter 1 kHz, né? Lembra que eu falei? Frequência portadora, né? Que vamos dizer aquela frequência de modulação e depois essa frequência, nem de modulação, frequência inicial e tem a frequência de intensidade, tá? Que na verdade é a intensidade, eu troquei na hora, tá, gente? Eu ainda troco, ó, já acho difícil ainda trocando as frequências. Vamos lá. Frequência portadora é aquela frequência inicial, que tem 1 e tem o 4, que o 1 é mais profundo e o 4 é mais superficial. Temos aí a frequência de modulação em bushes, que vai ser a frequência de intensidade, que vai ser de 20 a 50, quando eu falo de fortalecimento ou tonificação muscular, tá? Facial. E essa duração do bush também tem de 2 e 4 milissegundos. Então, vai depender muito, tá? Relacionado ao equipamento também. No equipamento de vocês tem lá 2 ou 4, tá? Mas aí vocês também vão estar modulando. Ou seja, 2, ele é mais rápido, e o 4 é mais lento, porque é em milissegundos, tá? Essa modulação aí está em milissegundos. Lembra que falei que relacionada à modulação lá, ela vai estar variando entre, acho que é 20, deixa eu voltar aqui rapidinho. Aqui, ó, 50 a 200 milissegundos. Mas vai depender de cada equipamento, para vocês estarem verificando essa modulação. O Neurodiesthetic, ele tem essas duas modulações, 2 e 4, tá? Que o 2 é mais rápido, o corrente chega mais rápido, e o 4 chega mais lento, né? Mais devagar. Então, vamos lá. Relacionado aqui que eu falei, que eu montei quase um protocolozinho para vocês, relacionado quando você for mexer lá no equipamento para fazer o fortalecimento. Então, você vai chegar lá, vai colocar na corrente alce, e aí na corrente alce ele vai te pedir a frequência portadora, que você vai colocar 1K, aí depois ele vai te pedir o bush em milissegundos, aí você vai colocar 2, porque você quer mais rápido, ou se você achar que a cliente não está preparada para aquela corrente, você coloca mais lento, você coloca 4, isso também é um objetivo que vai ser de acordo com sua cliente. A frequência de modulação em bushes, aí você também vai depender se sua cliente, ou da textura da pele, vai depender se a sensibilidade dela. Então, se ela tiver com muita sensibilidade, você coloca baixa. Mas se ela tiver com não tiver sensibilidade, você já pode colocar ela um pouquinho mais alta ou mediana, tá? Aí, a parte da subida e descida, tá? A subida e descida, elas são paralelas. Por quê? A mesma intensidade que eu tenho, que a corrente tem que subir, a mesma intensidade que a corrente tem que subir, a corrente tem que descer, tá? Então, ela tem que ter, você tem que entender esse parâmetro do rise e o decay, por isso que eu coloquei em vermelho. Por quê? O tempo de subida, ele tem que, o corpo, o sistema, tem que entender que a corrente, ela está chegando
em 2 segundos, vai ficar ali contraindo por 4 segundos, depois ela vai descer para o ponto de relaxamento por 2 segundos e vai ficar em repouso durante 2 segundos. Outra observação aí, anotem. Quando eu falo de fortalecimento e tonificação muscular, eu coloco o on 2 vezes mais do que o off, tá? Ou seja, se eu colocar o on 4, o off vai ser 2, ou seja, o off vai ser a metade do on. Acho que ficou melhor assim, né? Observação. O easy decai para fortalecimento e para modulação no geral, eles vão ser iguais. Pode E ser. sempre com cuidado para não passar, né, professora? Que senão dá efeito reverso, né? Na verdade, esse efeito reverso, na verdade, você pode causar uma hipertrofia e deixar o rosto da sua cliente torto. Isso aí que pode dar o efeito reverso. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui é o tempo easy, esse tempo que está em vermelho, o easy e o decay, eles são iguais. Você pode colocar 2 segundos, você pode colocar 4, você pode colocar 10, mas se for 10, os dois são 10. Se eu colocar o tempo on 4, o meu tempo off tem que diminuir pela metade. Se eu coloco 4, tem que ser 2. Se eu coloco 6, eu tenho que ser 3. Normalmente eu coloco números pares para justamente ter a metade. Porque se eu for colocar tempo on 5, aí o meu tempo off, automaticamente, ou ele vai ser 2 ou ele vai ser 3. Então, eu vou ter que tá distinguindo e modulando relacionado a esse tempo aí, a esse parâmetro aí. Entenderam? Isso também é muito um objetivo da minha cliente, tá? Do que eu vou achar ali na hora. Eu disse, eu quero fortalecimento. Peraí. Pronto. Então, quando eu digo a vocês que vai depender muito do objetivo do seu tratamento, por quê? Porque cada cliente ele tem um parâmetro diferente, ele tem uma intensidade da musculatura, ele tem a musculatura tem uma sensibilidade também diferente. Então, isso vai depender muito, tá? Então, eu posso colocar o tempo on para o meu paciente que ele vai suportar mais a corrente e que ele vai aguentar mais aquela contração. Então, eu vou botar 6 e o meu tempo off eu coloco 3, porque ele vai contrair bastante, vai ter que ficar muito mais tempo contraindo e metade vai estar relaxando. Mas a corrente vai estar mais tempo ali passando por ele. Entenderam? Mas se eu tenho uma pele de uma idosa, né, ou uma pele madura, uma pessoa mais idosa, que não faz mímica facial, que precisa de um rejuvenescimento e tal, eu vou trabalhar com ela ao longo prazo, tá? Então, se é ao longo prazo, eu tenho que colocar as intensidades, no caso, os parâmetros mais baixos, para depois eu estar aumentando também, junto com a intensidade que vai ser de acordo com ela, tá? Entenderam aí essa parte de fortalecimento e tonificação muscular? Sim. É um pouquinho complicado, né, gente? Mas só que aqui tá quando você pegar um equipamento, ou quando vocês enxergarem o equipamento, vocês vão ver frequência portadora para fortalecimento. Tempo, duração do pulso, né? Vamos dizer assim, duração da corrente que vai estar ali, 2 milissegundos. Então, tem 2 milissegundos para poder agir todo aqui nesse parâmetro aqui. Então, tem toda uma, vamos dizer assim,
Não é frequência, não. Ah, O impulso, professora? não, é toda uma formação, uma complexidade mesmo, porque uma situação depende da outra. Porque se eu colocar uma frequência portadora diferente, o resultado vai ser diferente. Tá? Então, eu tenho que seguir algumas modulações, eu tenho que seguir alguns parâmetros para que dê certo. Não é que eu estou passando para vocês seja receita de bolo, tá? Mas, basicamente, essa parte aqui de preto, quando eu falo de estimulação motora, aí vem frequência portadora, duração do burst e frequência de modulação, ela, sim, é uma receita de bolo. Mas, quando eu falo relacionada ao easy, o on, decay e o off, não. É de acordo com o seu cliente, tá? Até a frequência de modulação que eu coloquei aqui em negrito, ela vai variar também de acordo com o seu cliente. Então, você pode estar botando 20, 25, 21, 23, até 50. A modulação que você Professora, é quiser. conforme a sensibilidade do paciente. Justamente, a modulação também vai ser de acordo com a sensibilidade, porque ela é uma intensidade. Então, ela vai ser de acordo com a sensibilidade. Entenderam? Mas só que ela é de acordo com a sensibilidade, mas só que ela é determinada, você já tem que colocar lá no equipamento. Já a intensidade, que eu não coloquei aqui, mas só que ela também vai ser de acordo, você vai aumentar e vai ser de acordo com o seu paciente. Tá? Tá. Técnica de aplicação para analgesia e drenagem. Analgesia, a área a ser tratada, deve estar posicionada entre os eletrodos. Ou seja, eu estou sentindo dor, um pós-operatório, tá? Um pós-operatório de rinoplastia. Então, eu vou colocar o eletrodo em uma região, né, da face, uma parte da mandíbula, e no lado em uma hemiface e na outra hemiface. Entenderam? A senhora tem, professora, esse maquinário aí, não é? Peraí, tem rapidinho. Eu tenho esse equipamento que eu tenho. A senhora já vai fazer em mim, já. Esse equipamento que eu quer tenho. Ficar todo bonito o tempo todo, né, Fernando? Pois é. Esse equipamento aqui também tem. Já era para me ter feito. Ele também tem corrente russa, tá? Então, para analgesia, eu vou colocar um eletrodo em uma hemiface, na outra para poder fazer o quê? O nariz ficar no meio. Eu tenho que colocar o posicionamento do eletrodo de um lado e do outro para o nariz ficar no meio. Já a drenagem linfática, eu vou ter que posicionar os eletrodos no sentido da linfa, lembra que eu falei? Sempre estava falando isso. No sentido da linfa, no modo sequencial, de distal para proximal. Por que distal para proximal? Vocês vão entender lá na drenagem linfática do que é distal para proximal. Porque a corrente, ela vai estar agindo de fora para dentro. Justamente, de fora para dentro relacionado aos linfonodos, tá? Então, relacionado a essa sequência, né, que você vai ter que colocar. E esse modo sequencial que tem dentro também é um tipo de modulação que tem lá no equipamento. Essa modulação aqui, da estimulação motora, ela é uma modulação pulsada. O modo dela aqui, deixa eu colocar aqui, deixa eu voltar. Modo. E a pessoa não fica tão monstruosa, né, professora? Depois da rinoplastia, a pessoa parece que levou-lhe uma pisa daquela quando é pego com amante. Quando eu fiz a minha primeira, professora, quando a minha amiga me viu, ela deu um grito, que eu tava com os dois olhos pretos e a cara parecia de um bulldog francês. Só esse Fernando. Então, o modo dessa corrente aqui, tá? Para fortalecimento, o modo é pulsado. Já o modo para aplicação de analgesia e drenagem linfática é um modo, na verdade, para analgesia. Estou mudando. Eu tô mudando
porque quando a gente fala porque na prática a gente vai falando e vai mostrando, mas só que aqui na teoria o negócio é mais embaixo. Pronto. Para analgesia, o posicionamento dos eletrodos entre no caso, a área a ser tratada vai ser entre os eletrodos, no modo contínuo. A drenagem linfática, ela vai estar, o eletrodo vai estar posicionado no sentido da linfa, vocês vão ver comigo, N2, o sentido da linfa, conhecer o sistema linfático e ver a drenagem linfática e o modo sequencial. Então, quando eu digo modo pulsado, que tem um on, tem um off, contração, relaxamento. Quando eu tenho o modo contínuo, só tem contração, não tem relaxamento. Quando eu vou falar do modo sequencial, é a mesma coisa também. Ela só tem modo contínuo, mas só que a corrente ela é contínua, mas no modo sequencial. Como assim, professora? Você me atrapalhou toda aí nesse negócio agora. Por quê? Porque a corrente ela vai continuar passando, mas só que como você vai colocar vários eletrodos em várias posições, seguindo a sistema linfático, que há um modo que a corrente vai passando, então você vai, a corrente vai passando por cada eletrodo. Então ela não vai ter contração e relaxamento, ela só vai ter contração, mas só que vai contrair sequencialmente. Então, primeiro ela vai contrair o eletrodo 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4, depois o 5, depois o 6, e assim vai. Ela vai seguir uma sequência de estímulos, entendeu? Conseguiram entender aí? Na drenagem linfática, no modo sequencial, ela vai seguir uma sequência de estímulos. Porque lá, quando você coloca o eletrodo, tem o eletrodo 1 e o 2. E quando chega no modo sequencial, primeiro o estímulo vai no 1, depois vai no 2. No modo contínuo, o 1 e o 2 estão agindo ao mesmo tempo. No modo pulsado, o 1 e o 2 vai estar agindo ao mesmo tempo, mas só que ele vai parar. Ele vai contrair e ele vai relaxar. Entenderam? Dá um help, gente. Eu entendi. Foi assim. Foi não, vai ser assim. Quando ele não vai contrair tudo de uma vez. Ele vai contrair de um por um, de forma sequencial. É isso que eu estou entendendo. Perfeito, é isso mesmo. É porque eu tento Aí colocar... nunca vai contrair, mas assim, ele nunca vai contrair o mesmo ponto, né? Isso, ele nunca vai contrair 2 eletrodos ao mesmo tempo. Entendi. Já como o pulsado. O pulsado contrai ao mesmo tempo os 2 eletrodos e relaxa também ao mesmo tempo. O contínuo vai contrair os 2 ao mesmo tempo e vai ser contínuo. Ele não vai relaxar nunca, até terminar o tempo. Então, vai ficar lá contraindo até terminar aquele tempo. O estímulo vai estar passando ali, a corrente vai estar passando até terminar o tempo. Já no modo sequencial, vai ser um por um até terminar o tempo. Primeiro um, aí depois o 2, e depois do 3, e aí vai sendo assim. Sendo que o primeiro, quando é a mesma coisa que a gente está fazendo aqui agora. Se eu estou falando, está todo mundo calado. Se tem aí, Mari, eu sou o número 1, Mari o número 2, a Aline é o número 3. Eu estou falando. Aí daqui a pouco, Mari quer falar, número 2. Eu me calo e a Aline está calada. Mari está falando. Quando Mari terminar de falar, eu vou continuar calada, Mari vai ficar calada e a Aline vai falar. E aí depois vai seguindo essa sequência. Sendo que, quando um fala, os outros ficam calados. Entendeu? Sendo que, quando um está trabalhando, os outros estão parados, tá? Ouvindo e olhando. Justamente. Por favor, conseguiram? Acho que esse exemplo foi bem, bem legal, tá? Sim.
Aí aqui é já a modulação para drenagem linfática e analgesia. Aí tem lá a portadora, 4 kHz. Lembra que eu falei que para fortalecimento é 1 e para drenagem linfática e analgesia é o 4, a frequência portadora. Já a duração do burst é de 4 milissegundos, ou seja, porque a drenagem linfática é mais lenta, ele tem que vir mais devagar, justamente porque os vasos linfáticos são mais sensíveis. A analgesia, porque a cliente está sentindo dor, eu não posso vir com muita intensidade, eu tenho que demorar para aquele estímulo vir, então tem que ser mais devagar. E quando eu faço essa frequência de modulação, que eu vou mudar aqui para drenagem linfática, aí, quando eu falo dessa frequência de modulação para drenagem linfática, é de 10 a 30. Então, vocês vão colocar lá a modulação de vocês. Vai ser de 10 a 30. A frequência de intensidade vai ser mais baixa. Por quê? Porque o sistema em si, ele é mais lento. Aí, quando eu vou falar relacionada a... Quando eu digo drenagem linfática, é o modo sequencial. Então, ele vai contrair um e depois o outro. Aí, ele só vai ter o tempo de wheeze, que é o tempo que a corrente sai do equipamento e vai para a cliente. Por que só tem o tempo de ease e o on? E o on é contínuo. Por que eu tenho isso? Porque eu tenho que saber quantos segundos vai ficar contraindo em cada eletrodo. Porque ele vai ser sequencial. Um sequencial contínuo. Né? O on vai ser contínuo. Mas só que eu tenho que saber o tempo que ele sai de um para ir para outro. Porque eu não posso dizer assim, vou colocar 10 em um, 5 no outro. Não, eu tenho que... O equipamento, ele já pré-estabelece, já pede para você pré-estabelecer o tempo que vai ficar contraindo ali. Pode ser 2, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 10 segundos. Mas como drenagem linfática é uma sequência mais lenta, né? E, vamos dizer assim, e tem que ser mesmo sequencial, então, esse tempo eu vou botar 4 milissegundos, e aí vai continuar em modo sequencial, por 20 minutos. Alguém perguntou alguma coisa, levantou a mão, pode falar. Eu levantei a mão, professora, só tirei. Peraí, Mari, diga. Diga, Mari. Peraí, Fernando, diga, Mari. A questão é aqui, frequência portadora. Aí, quando está no 1, ela é mais potente, ela é mais forte? Isso, mais intensa? Ela é mais forte. Isso. Ela vai penetrar mais forte. A expressão de boost é por milésimos de segundo, que ela vai estar contraindo. Isso, milissegundos. Tá, entendi, então. Porque lá no equipamento também temos 2 modulações de boost. Tem o 2, que é para fortalecimento, que o milissegundos ele vai mais rápido. A corrente está indo mais rápido, chegando mais rápido na cliente. E no boost 4 vai estar chegando mais lento, 4 milissegundos, mais lento do que o fortalecimento. Porque a drenagem linfática na analgesia. O sistema linfático, ele é sensível, a paciente vai estar sentindo dor, então eu tenho que ir mais devagar para conseguir um melhor resultado. Porque quando eu falo de fortalecimento, querendo ou não, a musculatura está íntegra. O tecido, ele está íntegro, ele só está com falta de oxigenação. Mas quando eu vou fazer uma drenagem linfática, eu tenho edema, eu tenho hematoma, o tecido não está íntegro, eu tenho dor no local, entendeu? Então, eu tenho que ir mais devagar. Conseguiram entender esse parâmetro aqui? Posso mudar? Sim, professora. Sim. Professora, pode ser usado também esse método para quem faz a gessoterapia? Acelera o passo? Gessoterapia? Como assim gessoterapia? Porque geralmente o povo pega para aquela drenagem manual e faz um gesso na barriga e tal, para quebrar a barriga.
Faz primeiro a drenagem para depois colocar a gessoterapia, mas o povo quase nem está usando muito isso. Faz mais, Tá voltando a moda, usa muita argila. Você pode estar. Não vamos entrar na questão corporal, não vai atrapalhar tudo, mas deixa eu só responder sua pergunta. Sim, pode estar fazendo a corrente primeiro, depois a massagem e, por final, colocar uma bandagem ou uma argila ocluindo ali o local, tá? Fazendo a bandagem oclusiva, tá? Respondeu? Beleza. Aplicação no ponto motor, né? O ponto motor é o local onde o nervo entra no músculo e é caracterizado por uma alta condutância elétrica e uma baixa resistência cutânea, geralmente situando-se na porção média do músculo, ou seja, como eu falei, né, colocar o eletrodo na porção medial, né, ou no ventre, máximo um pouquinho para baixo do ventre muscular, na verdade, no ventre muscular, para poder estar dando esse estímulo. São esses pontos que a estimulação torna-se mais confortável, tá? E capacidade, e a capacidade do indivíduo suportar maiores intensidades da corrente, tá? Então, se você colocar naquele ponto ali, você não vai colocar nem na origem nem na inserção. Você vai colocar no ventre, ou seja, o que é o ventre? Você vai colocar no meio da musculatura. Você vai identificar onde é a musculatura, colocar no ponto central da musculatura e aí trabalhar para aquela musculatura. Colocando nesse ponto, o seu cliente não vai estar sentindo tanto. Você pode aumentar a intensidade e trabalhar melhor esse ponto. Pontos motores também são os pontos situados na superfície da pele, que apresentam baixa impedância e passagem da corrente elétrica. Permite uma maior contração do músculo com menor intensidade e estimulação. Representa os pontos onde o nervo motor é bem superficial. Então, a face, como também temos, né, vários músculos superficiais, né, e o rosto também é mais sensível, que não tem tanta intensidade de pouso, então vai conseguir chegar muito mais, a corrente vai conseguir chegar mais rápido, né, na face do que numa parte corporal. Ok? Não vamos hoje, eu quero relacionar a dúvida, gente. Realmente é uma aula bem intensa. Eu não vou poder ir mais à frente, porque senão vai embolar a situação e já deu também o nosso horário, né? Mas só que vocês conseguiram entender um pouquinho da corrente excitomotora. Eu acho que o que pegou mais foi a parte da modulação, né? De você estar modulando ali o equipamento. Professora, vai ter vídeo sobre esse... Vai. Ah, então tá. Melhor que aí a gente assiste, fica mais fácil de entender. Eu vou um pouco das dúvidas. Com o vídeo, o visual, vocês vão conseguir entender. Quando estiverem assistindo o vídeo, tentem abrir a minha aula e estar seguindo, né, algumas coisas, ou copiando alguns parâmetros, para vocês começarem a entender, tá? Que aí você vai ver o vídeo, a profissional vai falar, mas você tem que estar em paralelo ali com um papel, para vocês estarem anotando alguma observação que eu não falei, ou que você achou importante no vídeo, e aí tem que anotar para não deixar passar e entender ali, né, o eixo da situação, tá? Beleza? Próxima aula, eu falo sobre o LED, tá? Que o LED, ele não é muito complicado, não tem parâmetros, não. Não tem tantos parâmetros, não. Diga, Aline. Camila, ontem e hoje não vai ter fórum, não, é? Não, por quê? Porque como eu terminei a aula em cima da hora, então eu não vou colocar o fórum para vocês estarem respondendo.
Na verdade, eu posso até colocar por uma forma de presença, né? Porque teve gente que a internet pode ter caído, eu não tenho percebido que entrou na sala, aconteceu alguma coisa, então eu vou abrir, na verdade, uma atividade para vocês estarem enviando atividade. Mas aí o fórum não vou abrir o fórum, tá? Aí o fórum eu abro como eu tinha falado para vocês, né? O fórum eu vou abrir se eu terminar mais cedo, aí eu abro os fóruns para poder fazer o complemento da carga horária. Mas como a gente já está extrapolando, né? Eu só vou abrir uma atividade para pelo menos vocês ficarem com essa revisão, né? Porque acho que é uma revisão boa para a prova. E a prova vai ser bem intensa, tá? Ai, E a pessoa vai Cruela. devagar. Ai, Não Cruela. não sou não. Eu tô falando porque é intensa por causa do Não, tá assunto. certo, professora, porque é intenso mesmo. Tô Corrente brincando. galvânica, tivemos são três tipos de tratamento só em uma corrente. Temos agora a corrente excitomotora, que também é outra intensidade. Temos a alta frequência também, que tem as suas formas de aplicação e tem seus eletrodos de vidro. Temos aqui a vacoterapia, tem o LED, que tem várias cores. Tem o peeling, que também tem 3 peelings mecânicos e outros tipos de peeling. Querendo ou não, é um pouquinho intenso. Por isso que eu falo que é intenso. Porque até para poder fazer uma prova para vocês, eu tenho que realmente tentar tirar o máximo ali. Né? É o que, Aline? O sistema é bruto mesmo. Pois é. É nesse jeito, o sistema é bruto mesmo. Mas vocês vão conseguir, vamos conseguir. Não vou também estar sendo cruela com vocês, não. Eu vou dar vou intermediar aí relacionada à prova, porque eu sei que é difícil estarem fazendo muita coisa assim ao mesmo tempo, tá? Mas pode ficar tranquilo que a prova também vai ser tranquila, tá bom? Então, beijos, até a próxima semana, tá? Eu vou ver aqui se eu abro a atividade. Ah, eu Boa mandei noite. aí os links das aulas no grupo, aí no chat. A aula, você está falando dos vídeos, né? É, dos vídeos, as aulas mesmo. É mais aula que eu tô Que você está assistindo. fazendo, né? É. Ai, gente, ó, siga aí, viu? É As muito aulas. bom. É muito bom. Então, pois é, já é uma força a mais, tá? Para o estudo de vocês. Porque às vezes assistir é melhor do que ler. Boa noite, amores. Fiquem com Deus, tá? Se cuidem.